Os senhorios, a relação entre os senhores e os camponeses. Podemos dizer que a partir do século II o Império Romano passou por várias dificuldades, chegando até, no ano 395, a ficar dividido em dois impérios, o do Oriente e o do Ocidente. A principal razão deste acontecimento foram a primeira e a segunda vaga de invasões. Quanto à primeira, podemos falar que a partir do século II, quem invadiu o Império Romano foram os bárbaros. E bárbaros porquê? Porque não falavam latim. Porque eram aguerridos e com modos de vida diferentes dos romanos. Podemos então falar da segunda vaga de invasões, que ocorreu entre os séculos VIII ao XI. Aqui destacam-se os muçulmanos, vikings, húngaros ou magiares. Perante esta situação, o antigo Império Romano do Ocidente fragmentou-se em vários reinos bárbaros, como por exemplo o dos suevos e o dos visigodos, na Península Ibérica. Podemos concluir que com o fim do Império Romano do Ocidente, no século V, os historiadores marcaram uma nova época histórica, a Idade Média, que de início ficou associada a um novo regime político, económico e social, o feudalismo. Desta forma, o feudo, ou seja, a terra, constituía a principal fonte de riqueza, e foi nas zonas rurais que os mais fracos se acolheram sob a proteção dos senhores. Como podemos ver nesta ilustração, isto era um feudo, ou seja, a terra dos senhores, ou podemos chamar simplesmente os senhorios. E estas grandes propriedades poderiam pertencer a senhores diferentes, como por exemplo, poderiam pertencer a um rei, neste caso chamavam-se os reguengos, poderiam pertencer à nobreza, as honras, e até poderiam pertencer a um membro do clero, os coutos. Mas no caso dos coutos, nós não teríamos uma torre, como podemos ver neste senhorio. Teríamos antes um mosteiro. Nestas terras, importa distinguir duas partes. Temos a que é explorada diretamente pelo senhor, através dos seus servos e dos seus camponeses, e onde se situa a casa senhorial, denomina-se a reserva. E para lá, por exemplo, de um rio, temos os chamados mansos, ou os casais em Portugal, que eram as terras arrendadas pelo senhor aos seus camponeses. Na verdade, os senhores arrendavam estes mansos ou casais aos camponeses, dando-lhes o direito de explorar e de guardar os bens que produziam neles. Em troca, os senhores davam a segurança e a proteção necessária. Mas quais eram as obrigações dos camponeses perante os senhores? Podemos ver então estas três obrigações: o pagamento de rendas, corveias e de banalidades. Quanto à primeira, os camponeses deviam pagar com produtos provenientes de uma parte da sua colheita. Quanto à segunda, as corveias, era a obrigação de trabalho gratuito em certos dias da semana na terra do senhor, ou seja, parte da reserva. Quanto às banalidades, o camponês era autorizado a usar, por exemplo, o moinho, o forno, o lagar, mas tinha que pagar ao senhor com o produto que obteve nessa utilização. Neste caso, por exemplo, a utilização do forno, e tinha que pagar através do pão. Ainda, os camponeses estavam sujeitos ao pagamento de taxas, de multas e castigos. Apesar destas obrigações, estes camponeses, que também podiam ser chamados de colonos ou vilãos, eram livres. O mesmo não acontecia com os camponeses que eram descendentes dos escravos do antigo Império Romano, os servos. Estes não podiam abandonar o senhorio sem autorização do senhor da terra, assim como os seus descendentes. Levavam uma vida bastante dura, conscientes de que estavam presos à terra até à sua morte.